Tudo bom, gente? Então a gente está aí vivendo essa situação bastante atípica, bastante complicada de isolamento, de quarentena, e acabam surgindo muitas dúvidas, muitas questões, muitos questionamentos. Então esse vídeo é sobre isso, são sobre as perguntas mais frequentes sobre quarentena, sobre isolamento, sobre Covid-19, porque a gente não pode deixar a desinformação vencer essa luta contra o Covid-19. A gente tem que se informar, a gente tem que se manter atento aos dados e não só ouvir notícias de vários lados, mas também formar a nossa própria opinião, formar a nossa própria visão sobre os acontecimentos. Então vamos lá. Subnotificação dos casos. Tem muita gente preocupada que o número real de pessoas infectadas com a Covid-19 seja muito maior do que aquele que está sendo divulgado e que a contabilização desses casos esteja sendo feita de modo incorreto. Vamos analisar isso. Então, primeiro, é sim verdade que a quantidade de pessoas infectadas com o Covid-19 é muito maior do que a quantidade que está sendo divulgada. Só que isso não quer dizer que a contabilização esteja sendo feita de maneira incorreta. Existe uma diretriz que foi proposta pela Secretaria Municipal de Saúde de como é que a gente contabiliza os casos, quais são os casos que a gente vai levar para teste. Então, hoje em dia aqui em Porto Alegre, a gente está levando para teste aqueles casos de pacientes que apresentam sintomas graves da doença e os profissionais da saúde que apresentam sintomas da doença. Esses são os grupos que são testados e que, se forem confirmados, se for confirmada a presença, são contabilizados. Agora, juntamente com essa subnotificação, o pessoal quer dizer o seguinte, que como tem essa subnotificação, a gente não consegue fazer um estudo correto, não consegue fazer uma análise correta desses dados, do crescimento, desse tipo de coisa. Isso não é bem assim. Por quê? Porque a gente sabe, e esse é um padrão que o mundo inteiro segue, a Covid segue no mundo inteiro, que é um percentual mais ou menos fixo de pessoas que desenvolvem os sintomas graves. Então, se a gente tem uma noção desse percentual fixo, como é que ele está crescendo, a gente também vai ter uma boa noção de como é que o número total de casos está crescendo. Em particular, medir dessa maneira bem esquematizada é muito útil, principalmente para a gente ver quais ações estão gerando resultado para mitigar o avanço da doença ou quais ações de repente estão acelerando o avanço da doença. Porque se os casos graves estão crescendo numa proporção muito grande, significa que os casos totais também estão crescendo numa proporção muito grande. E o contrário é verdadeiro. Se os casos graves não estão crescendo muito, significa que os casos totais não estão crescendo muito. Segundo tópico. Casos graves são observados majoritariamente em idosos. A gente ouve falar muito nessa frase, a gente já repetiu essa frase em algumas palavras, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque não é bem assim. Vamos trazer dados. Na China, 41% dos casos graves foram observados em pacientes com menos de 60 anos. Ou seja, menos da metade, mas não tão menos assim. A nível nacional, os estudos que a gente tem até hoje é dia 1º de abril, mostram que por volta de 50% dos casos, os pacientes de casos graves têm menos que 60 anos. E aqui em Porto Alegre, que são os dados que eu estou analisando com mais cuidado, a situação é ainda pior. Então, até 31 de março, que é os dados que eu tenho, a gente tinha em Porto Alegre um total de 190 casos. Agora, desses 190 casos, 130 foram em pacientes com menos de 60 anos. Isso é praticamente 2/3 dos casos notificados. E a gente sabe que aqui em Porto Alegre a gente está notificando casos graves. Agora, as pessoas podem dizer, bem, mas só que tem muita gente aí nesses 2/3, tem 58, 59 anos. Verdade, mas então vamos trazer novos dados. Qual é a proporção de pacientes com menos de 50 anos em Porto Alegre? É 52%. Aliás, ontem, a gente tinha 100 dos 192 pacientes menores do que 50 anos.
E é ainda absurdo quando a gente vai para a estatística de quem tem menos de 40 anos. São 67 pacientes com menos de 40 anos aqui em Porto Alegre. Isso representa 1/3 de todos os casos. Vai dizer agora que esses 67 aí eram um grupo de risco, que 67 eram diabéticos, tinham asma. Não, não é bem assim. Então, pessoal, não tem essa coisa de, eu sou jovem, eu faço exercício, eu faço crossfit. Não tem isso. A doença está atacando pessoas diferentes de maneiras diferentes, mas também está atacando pessoas iguais de maneiras diferentes, pessoas com hábitos semelhantes de maneiras diferentes. A gente não tem como prever quem é que vai ter um episódio grave da doença se contaminado e quem é que vai ter um episódio mais leve da doença se for contaminado. A gente tem que se cuidar todos, não está existindo um padrão muito claro assim de só os idosos desenvolvem casos graves. Não é bem assim. Então, não importa se é jovem, se é idoso, tem que se cuidar igual. Tá, mas essa é a quantidade de casos graves e a mortalidade. Então, de repente, a gente pode falar que a mortalidade é muito maior em idosos. Quando a gente ouve falar da taxa de mortalidade, a gente está muito condicionado a ver os dados da Itália, onde lá realmente a taxa de mortalidade entre os idosos é muito maior do que a taxa de mortalidade entre menores do que 60 anos. Só que a gente tem que levar em conta não só o dado, mas também o fato. A gente tem que levar em conta a situação que a Itália está. Infelizmente, já faz algum tempo, o sistema de saúde da Itália colapsou. Ou seja, eles não têm condições de tratar todos os pacientes adequadamente. Não tem leito para todo mundo, não tem respirador para todo mundo. E eles ficam naquela escolha muito difícil, é uma das piores das escolhas. O médico tem que, vagão respirador. Eu tenho 30 casos graves aqui de pessoas que potencialmente vão morrer se eu não passar elas para esse respirador, mas eu só tenho um respirador. O que eu faço? Como é que eu escolho? Eles têm que seguir, eles seguem, né? Ter que seguir eu não sei, mas eles seguem a normativa ética estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, que tem prioridade nesses casos aquelas pessoas que têm uma maior expectativa de vida com qualidade. Então o que acontece é que nessas ocasiões os jovens acabam tendo prioridade sobre os mais idosos. E eles acabam ficando com esse respirador e ganhando mais chances de sobreviver. Não é que todos os jovens são atendidos, longe disso. Mas os jovens são mais atendidos do que os idosos. E isso influencia diretamente nessa taxa de mortalidade entre os idosos ser muito maior na Itália. Tá, agora um mais polêmico. O isolamento vertical é tão eficiente quanto o isolamento horizontal. Vamos ver. Antes de fazer essa análise, deixa eu explicar o que é o isolamento horizontal, o que é o isolamento vertical. Vocês até provavelmente já estão familiarizados com essas noções, mas não custa nada. O isolamento horizontal é aquele isolamento que a gente está fazendo aqui no Brasil, principalmente nas capitais. Fica em casa. Quem pode ficar em casa vai trabalhar. Quem tem que trabalhar. Então, os serviços essenciais são mantidos. Hospitais, supermercados, farmácias, entre outros, e os trabalhadores desses serviços continuam as suas rotinas. Por outro lado, aqueles trabalhadores dos serviços que não são essenciais ficam em casa. Os serviços que são considerados não essenciais ficam fechados e esses trabalhadores ficam em casa. Esse é o isolamento horizontal. Agora, o que é o isolamento vertical? No isolamento vertical, nenhum comércio, nada precisa fechar. A sociedade segue a sua rotina normalmente. E aí, o que se isola? Se isolam aqueles considerados grupos de risco, ou seja, no caso do Covid-19, a informação que circula é os maiores de 60 anos e aquelas pessoas que têm alguma doença, por exemplo, diabetes, hipertensão, problemas pulmonares, problemas respiratórios, que seriam afetados com maior gravidade pelo Covid-19. Então, essas pessoas são isoladas,
as demais continuam indo trabalhar. Em suma, a sociedade toca a ficha, o comércio continua funcionando, só a mão de obra que vai se reduzir um pouco. Esse é o isolamento vertical. Ok, agora vamos para um breve comparativo entre os dois. Primeiro, e para mim fundamentalmente, qual é a diferença? No isolamento horizontal, tem muito menos gente circulando. E isso faz com que exista um número muito menor de infecções. O vírus não vai passar muito de uma pessoa para outra. Enquanto no isolamento vertical, o vírus continua passando bastante de uma pessoa para outra, porque a sociedade continuou a sua rotina. E esse vírus, claro, vai circular só entre os mais jovens, e esse daí é o argumento fundamental de quem defende o isolamento vertical, que os mais jovens teriam uma maior resistência e o dano não seria tão grande. Bem, aqui é que está o problema. Como eu acabei de falar, não existe essa coisa de os mais jovens são imunes, os mais jovens são super-homens. Não! Não tem isso. Os mais jovens vão ser infectados, os mais jovens vão desenvolver casos graves numa boa proporção. E isso já pode colapsar o sistema de saúde. Pode gerar uma grande mortalidade exatamente entre os mais jovens, que era para ser aqueles mais fortes da sociedade, os mais produtivos na sociedade. Isso sem nem contar aquela questão de que no Brasil a gente sabe que tem diversas casas que têm 3 gerações morando juntas. Então, nessa situação de isolamento vertical, não adiantaria isolar só o idoso dessa casa, teria que isolar a casa inteira. E como é que vai fazer isso? Como é que vai saber quais são as casas que têm idosos, quais são as casas que não têm idosos? É muito complicado essa situação. Então, do ponto de vista da saúde, o isolamento horizontal é sim muito mais eficiente. E até vou chamar a atenção para vocês tomarem cuidado, que tem uma fake news aí circulando sobre Israel, que Israel teria adotado o isolamento vertical e estaria tudo bem, tudo maravilhoso lá. Não é verdade, isso é fake news, pessoal. Então, cuida com as notícias que a gente recebe. Bem, mas tudo tem 2 lados, né? E o principal argumento contra o isolamento horizontal é o impacto que ele traz na economia. Principalmente a questão patronal. Como é que o empresário, como é que o empregador vai pagar os salários dos seus funcionários se o comércio está fechado? Isso pode forçar o empresário a demitir, o que vai aumentar o desemprego no Brasil, que já é alto, e além disso poderia gerar falências em massa. E aí, o que eu digo? Cabe ao poder público também ter ações efetivas para mitigar isso, para proteger o empresariado brasileiro, porque ninguém quer que a economia quebre. Por exemplo, poderia ser gerado, aliás, isso já deveria estar sendo feito, eu acho até que já tem algumas propostas nessa direção, linhas de crédito simplificadas, com uma taxa de juros baixa e com uma carência muito grande, ou seja, com um prazo grande até que o empresário tenha que começar a pagar esse empréstimo. Com esses recursos, ele pode manter os seus funcionários durante essa crise, que não vai ser para sempre, e, quando a crise acabar, retomar o seu comércio. Mais ainda, um estudo de 3 pesquisadores dos Estados Unidos, 2 deles ligados ao Federal Reserve e um deles ligado ao MIT, utiliza os dados da gripe espanhola, a pandemia de 1918 até início de 1919, para ver que aquelas cidades que adotaram medidas de isolamento horizontal mais duras e uma quarentena que começou antes, tiveram uma retomada econômica muito mais rápida do que aquelas cidades que ignoraram o problema, que deixaram a gripe rolar solta, e aquelas cidades que fizeram um isolamento só parcial, um isolamento mais leve. O que acontecia é que nessas cidades com uma quarentena menor, com um isolamento pequeno, o caos social era muito maior. O número de mortes era aproximadamente o dobro das cidades que tinham feito um isolamento mais duro. E elas demoravam muito mais até conseguir vencer a crise gerada pela pandemia, a crise social, e poder retomar as suas atividades econômicas.
Então, nessa mesma linha de quarentena, de isolamento vertical, de isolamento horizontal, tem uma outra desinformação circulando. Tem muita gente querendo confundir quarentena com lockdown. Quarentena e lockdown não são as mesmas coisas. Que nem eu já expliquei, a quarentena, os serviços essenciais continuam abertos. No lockdown, tudo fecha, ninguém vai para a rua, não importa. Então o lockdown ele realmente tem um impacto muito mais sério do que a quarentena. E se eu não me engano, o único lugar onde o lockdown foi realmente utilizado agora nessa crise do Covid-19 foi em Wuhan, lá no início da pandemia, onde realmente o governo chinês implementou um lockdown fortíssimo na cidade. Então, enquanto o supermercado estiver aberto, enquanto a farmácia estiver aberta, a gente não está vivendo lockdown, pessoal. Não confunde lockdown com quarentena. Então, pessoal, só para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ter que quebrar ele em parte 1, parte 2, mas aqui está o link para quem quiser continuar assistindo.